Glória a Deus. A paz do Senhor para você que está nos assistindo. Estamos dando início a mais uma aula da RC Teens. Que você possa, aí onde você estiver, celebrar o Senhor. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, Senhor, nós nos alegraremos em Ti. Aleluia. Celebre o Senhor aí onde você está. Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Aleluia, glória a Deus. Quando falamos de crucificação e quando entendemos o significado da palavra pecado, isso para nós é de grande valia, porque nós somos filhos do Eterno, filhos do Deus Altíssimo, e o Senhor preparou algo sobrenatural para nós. Vai além das nossas condições terrenas, das nossas condições humanas. E nessas próximas 2 aulas, hoje e o programa de terça-feira, abordaremos alguns aspectos importantes sobre o significado da cruz. O que é pecado? O que é a crucificação de Jesus? Qual o significado desse momento tão importante? Às vezes nós paramos no momento da crucificação, mas nós esquecemos da ressurreição de Cristo. E mais do que isso, algumas perspectivas talvez passem pela minha cabeça e pela sua cabeça.
pontos como as obras que eu faço, isso de fato me leva a reaproximar de Deus? Um segundo ponto que muitas vezes eu e você pensamos, a questão do sacrifício e da autossantidade. Será que nós somos autossuficientes para fazermos algo, cumprirmos com algo em troca do perdão de Jesus? E um terceiro ponto muito importante aqui, a religiosidade. Filhos, nós precisamos entender que a nossa vida aqui ela é passageira. Tudo passa, mas a nossa vida eterna pertence ao Criador. Ele nos projetou, Ele nos planejou para vivermos o sobrenatural. E qual é então o significado da cruz? Uma festa. Mas nós sabemos que no decorrer de toda a nossa vida, nós como seres humanos somos colocados à prova todos os dias. Existem várias festas terrenas que são comemoradas diariamente. E uma delas é a festa junina. Estamos no mês de junho, um tema muito importante e que muitas pessoas têm dúvida. Faço ou não faço? Participo ou não participo? Filhos, se existe um princípio que nós vamos ver através dessa ministração, é o tema da cruz, a festa junina, mas a gente terminará com relação a Apocalipse 21, sobre o novo céu e a nova terra. Jesus tem preparado algo sobrenatural para mim e para você. Nós precisamos entender o plano e o projeto dele. Por isso, não percam essas aulas, a de hoje e a do próximo programa de terça-feira, porque eu creio que Jesus fará algo extraordinário em nossas vidas. Amém? Crucificação. O tema da nossa mensagem de hoje, eu gostaria que você anotasse aí, é em Jesus a festa é garantida. Filhos, nós estamos aqui por um tempo curto. Se a gente for pensar, você e eu sabemos a hora em que Jesus nos chamará para cumprirmos com a vontade dele lá no céu? Não sabemos. Filho, nós sabemos se o nosso vizinho, se os nossos parentes serão salvos? Nós não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa, que se nós vivermos diariamente esta palavra, ela é poderosa para fazer infinitamente mais. Acredite em Jesus. E hoje veremos então um ponto importante sobre a crucificação, sobre a cruz. Qual o significado da cruz para a minha vida e para a sua vida? Abra sua palavra comigo em Romanos 6, 23. É um versículo muito conhecido, mas para a nossa aula de hoje nós daremos início a este versículo e partiremos depois ao nosso texto base. Amém? Romanos 6, 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha aqui um pouquinho para mim. Antes de nós falarmos qualquer coisa, estamos falando de dois princípios: morte e vida. A palavra de Jesus ela é muito simples aqui. O salário do pecado. Quer dizer, o salário é algo que eu recebo. Então, quando alguém trabalha, ele recebe o salário do teu trabalho. E o salário do pecado é a morte, é o quê? É a consequência daquilo que eu estou plantando diariamente. Mas a palavra de Jesus também é muito linda em dizer que, além do salário do pecado ser a morte, o presente gratuito de Deus é a vida. Filho, viver com Jesus é lucro. Nós podemos passar por tempestades, por tribulações nesta terra, mas nós precisamos entender que o nosso pensamento, ele precisa se voltar para aquilo que é celestial. O que eu e você estamos fazendo da nossa vida? Será que hoje nós estamos plantando para colhermos o salário da vida ou o salário da morte? A quem nós estamos se entregando? A quem nós estamos servindo diariamente? Filhos, chegou o momento de nós nos posicionarmos. Só que eu tenho uma notícia boa para você. Haverá o grande dia. Eis que o nosso Criador virá nos buscar, aqueles que são santos, aqueles que são separados, aqueles que se prepararam diariamente através da palavra de Jesus. E assim nós provaremos coisas sobrenaturais. Já temos provado o sobrenatural do Senhor na nossa vida aqui. Agora você já parou para analisar o que nos espera no céu? Por isso eu te convido a abrir a sua palavra comigo em João, capítulo 18, leremos o versículo 19. Amém? Eu creio que hoje o sobrenatural, a cruz, está sendo revelada para nós. A palavra de Jesus em João, capítulo 18, versículo 19 diz: o grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos.
Vá comigo agora para o versículo 36. E diz assim a palavra de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei. Respondeu Jesus e foi falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. E depois disso, nós vemos então a conversa de Jesus com Pilatos, que ele é entregue à morte. Queridos, nós precisamos entender que aqui Jesus ele diz algo sobrenatural para aquele rei Pilatos. Sabe por quê? Porque quando a gente pega essa palavra aqui, nós precisamos entender uma coisa. Quando Jesus diz assim, o meu reino não é deste mundo, isso já nos traz uma grande revelação. Filho, nós não pertencemos a este mundo. Sabe por quê? Porque quando ele diz assim, ó, quem está do lado da verdade ouve a minha voz, isso significa que Jesus, quando ele diz, quando ele declara, quando ele profetiza algo sobre nós, nós já o ouvimos. Filhos, a minha pergunta é o que eu e você hoje estamos ouvindo? O que nós estamos aceitando para as nossas vidas? Será que nós estamos celebrando em Jesus a grande festa? Ou será que nós estamos celebrando festas que serão passageiras? Será que nós estamos mais preocupados com as coisas naturais do que com as coisas sobrenaturais? E hoje aqui nós veremos alguns aspectos importantes sobre a cruz. Eu anotei ao pesquisar qual o significado da cruz para nós, seres humanos. Há uma diferença entre aqueles que aceitaram, estão em Jesus, e aqueles que ainda não aceitaram, que não estão com Jesus. Quem está sem Jesus, a cruz, ela representa uma maldição. A cruz, ela representa um castigo. A cruz, ela representa a morte e o fim. Você já parou para analisar que muitas pessoas às vezes olham para a cruz e veem Jesus ainda morto naquela cruz e começam ali a chorar, a murmurar ou às vezes a declarar palavras de ai meu Deus, por quê, por quê? Filho, nós precisamos entender o aspecto da cruz para essas pessoas talvez sejam isso: maldição, castigo, morte e fim. Mas e para nós que conhecemos a verdade, estamos vivendo a verdade? Para aqueles que vivem com Jesus, a cruz ela representa a vida, ela representa a graça, ela representa o amor incondicional, a redenção dos pecados. Filho, Jesus Cristo disse em Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais é a vida. A cruz para nós ela não representa mais uma morte. Jesus ele morreu sim, mas ele ressuscitou. Precisamos olhar para a cruz e entender o verdadeiro amor incondicional daquele que nos amou. Jesus ele pagou um alto preço. Sabe por quê? Porque ele cumpriu com a vontade do Pai. Mas mais do que isso, a cruz ela representa a vida. Queridos, eu e você não somos merecedores de nada. Nós precisamos parar a nossa vida e olharmos para nós mesmos. Quem somos perante a presença de Jesus? O que eu e você somos sem Jesus? Filho, Jesus ele não precisa de nós. O reino, ele é uma sequência. Nós precisamos entender que o reino de Jesus ele não para. Ao mesmo tempo que hoje eu decido viver a minha vontade, o Espírito Santo levanta outra pessoa e coloca em meu lugar. Tio, mas por que você está dizendo isso? Porque nós precisamos entender o verdadeiro significado da cruz. Porque quando nós entendemos, nós nos alegramos. A tempestade pode se levantar, a tribulação pode se levantar contra a minha vida, contra a sua vida, contra a nossa família. Mas nós permaneceremos fiéis, porque Ele é justo. A cruz, ela representa a vida. E quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos uma passagem tão importante para nós. Eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. E aqui nós veremos então algo muito importante sobre a cruz. 2 Coríntios 5, 21 diz assim:
Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Olha aqui para mim. Esse versículo aqui, a gente precisa entender aquilo que Jesus Cristo fez. E Ele não era obrigado a fazer, mas Ele cumpriu com a vontade do Pai. Veja, aqui Deus está dizendo, em Cristo não havia pecado, mas Deus, o Pai, Ele colocou sobre Cristo a culpa do meu, do seu, dos nossos pecados. Então, se a gente for pegar e entender, a cruz ela representa o perdão de todos os filhos. Jesus ele não veio para salvar os que têm muito dinheiro ou os que são pobres, ou os que estão dentro da igreja ou os que estão fora da igreja. Jesus ele veio salvar a todos. E aqui a cruz nós precisamos entender que ele pagou um alto preço para que os nossos pecados fossem perdoados, para que hoje nós tivéssemos o livre acesso. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo assim, não existe nenhum princípio e ninguém que possa nascer ainda, que estejam no porvir, que seja maior ou melhor do que o nosso Deus. A tempestade hoje na tua vida pode ter cessado ou pode ter começado, mas creia, Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Só que existem algumas características importantes que nós precisamos entender. O que é pecado? Eu sei, Jesus ele levou sobre si então todas as nossas enfermidades. O pecado ele levou, mas o que é pecado? De uma maneira bem simples, ao estudar eu anotei aqui para que você entenda. Viva isso. Pecado é você errar, transgredir os padrões de Deus. Algo humano. Filho, eu e você, nós pertencemos a uma natureza humana. Quando nós olhamos para Gênesis, e nós vamos entrar aqui um pouquinho para explicar um pouco sobre isso, nós vemos ali a característica de Adão e Eva. Filho, nós somos descendentes. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram lá atrás, hoje nós não podemos dizer que nós somos livres do pecado. O pecado ele faz parte da nossa natureza, mas eu posso sim escolher pecar ou não. E nós já vimos em aulas anteriores, nós tivemos um estudo preparado só sobre o pecado. Mas hoje aqui eu gostaria só de relembrá-los. Pecado é errar, é transgredir os padrões de Deus, algo humano. Deus não erra. Nós precisamos entender que pessoas pecam, Deus não peca. Vemos através da passagem de Jesus aqui nesta terra que o Senhor ele foi fiel e fiel até a morte. Ele não pecou, ele não errou, e ele foi tentado, ele foi humilhado, ele pagou um alto preço, mas ele não pecou. E aqui nós precisamos entender, Jesus ele não classifica, e tem pessoas que se confundem aqui. Existe pecadão e pecadinho, pecado grande e pecado pequeno. Filho, eu posso hoje achar uma caneta e eu vi de quem pertence, a quem pertence. Eu vi de quem caiu aquela caneta. Só que nós precisamos entender que aquilo não nos pertence. E quando nós pegamos e guardamos para nós mesmos, nós estamos fazendo o que a palavra de Deus diz para não fazer. O caráter de Jesus ele é inegociável. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós queremos dar jeitinhos com Deus. Com Jesus, com o Senhor, não tem como nós darmos jeitinhos. Ele nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Aquilo que vem no nosso pensamento antes de vir, Ele já sabe o que nós vamos falar. Filho, não adianta dar jeitinhos com Jesus. Ou a gente vive Cristo, ou a gente não vive Cristo. Nossa, tio, é verdade, filho. Nós precisamos entender que os dias são maus, mas a palavra de Jesus nos garante a vitória. Tudo vai passar. Mas será? Não existe o será com Jesus. Tudo vai passar. Tudo é a base da permissão do nosso Deus. Nada, um fio do nosso cabelo, da nossa cabeça, não cai se não for a vontade de Jesus. Só que as pessoas elas acabam se confundindo nesse aspecto. Então eu pequei muito, não sou merecedor. Eu só peguei uma coisinha que não era minha, então Deus me perdoa. Não, filho. Ele morreu
por mim e por você. E sobre aquela cruz ele levou todo o pecado, tudo aquilo que nos castigava. Nós éramos escravos, a escravidão do pecado nos pertencia, mas hoje nós somos livres. E a palavra de Jesus diz em Gênesis 1, e eu gostaria que você abrisse comigo, Gênesis 1, versículo 26 ao 29. Acompanhe comigo aí através da sua palavra. Diz assim: Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecem conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou dizendo: tenham muito e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Filho, olha que coisa sobrenatural. Jesus aqui em Gênesis 1, 26, ele está dizendo algo para nós. Deus nos criou como imagem dele, parecidos com ele. Então, se a gente for pensar em pecado, o pecado nunca pegou o nosso Deus de surpresa. Afinal, ele é o Criador dos céus e da terra. Mas existe um princípio da tentação. Nós vemos através da vida de Adão e Eva que eles foram tentados. E houve então um preço. Eles pagaram um alto preço. Acompanhe comigo, abre aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 24. Não vou ler, mas nós só vamos ver a introdução dessa passagem. E diz assim a palavra de Jesus: Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará à luz a filhos. Apesar disso, você terá o desejo de estar com seu marido e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Filho, nós vemos aqui, a tentação ela veio. E todos os dias o pecado ele nos chama. Só que nós temos a opção de escolher pecar ou de escolher viver a santidade daquele que prometeu o sobrenatural para nós. Mas nós vemos que através da vida de Adão e Eva, eles escolheram pecar. Mas a consequência veio. E aqui nós precisamos entender: por que ainda sofremos? Essa é uma pergunta que muitos de nós fazemos. E nós precisamos validar aquilo que a palavra de Deus diz. Abra comigo a sua palavra em Romanos. Romanos, capítulo 5, no versículo 12. Abra aí comigo, eu gostaria que você acompanhasse, porque Jesus Cristo, Ele é o Deus do sobrenatural. Romanos 5,12 diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Filho, quando nós estamos lendo aqui Romanos 5,12, nós estamos entendendo que a consequência, sendo de geração em geração, ela faz parte da humanidade. O pecado ele faz parte da nossa natureza, ele está em nós. Mas quais são então as principais consequências daquilo que o pecado nos traz diariamente? E aí eu anotei 3 aspectos: a morte, a separação de Deus e também um outro aspecto muito importante: deixar de viver as promessas. Queridos, quando nós estamos falando em pecado, não há como o Senhor nos abençoar se nós não nos arrependermos. Já vimos em aulas anteriores sobre o arrependimento. Mas hoje aqui eu quero dizer para você que homem peca, mulher peca, a natureza como um todo peca. Existem 3 aspectos que eu e você como seres humanos, às vezes nós nos confundimos. As obras são uma das 3 tentativas mais frustrantes da reaproximação com Deus. Isaías 64, no versículo 6 e 7, ele diz que a nossa roupa, os nossos trapos, eles são imundos, nós não somos nada.
Então a gente às vezes acha, eu olho aqui para essa palavrinha tão pequenininha, obra, e a gente acha que as nossas ações, por mais que elas sejam boas, isso nos aproxima de Deus. Filho, a obra não nos aproxima do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes nós olhamos para tantas pessoas que pertencem ainda a Satanás, mas elas são boas, e a vida dela continua vivendo, ela continua seguindo, e ainda colhendo talvez mais do que pessoas que estejam na presença de Jesus. Mas sabe por quê? Porque não é por obras, é através da fé, é um coração disposto. Querido, essas pessoas, você pode ter certeza que elas estão dispostas a fazer o melhor, não esperando algo em troca. Existe esse princípio. Segundo princípio, a autossantidade ou sacrifício. Às vezes nós achamos que se nós pagarmos um alto preço, às vezes nós achamos que se nós nos esforçarmos demais, é aí que Jesus nos reaproxima do seu amor. Filho, é um outro aspecto totalmente contrário daquilo que a palavra de Deus diz. Um terceiro aspecto, a religiosidade. Você já parou para analisar que às vezes eu e você e muitas outras pessoas achamos que por pertencermos a uma igreja e que por podermos participarmos de alguns cultos durante a semana, Jesus, ele já nos ama e está tudo bem e a glória dele já nos pertence e assim nós somos salvos. Filho, existe um princípio. Nenhuma religião tem o poder ou a autoridade. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão longe do padrão de Deus. Você já parou para analisar? Quais são os padrões de Deus? Será que eu e você estamos vivendo o padrão de Jesus Cristo? Será que eu e você hoje nós estamos dispostos a cumprirmos com a vontade do Pai? Será que as pessoas estão olhando para nós e estão enxergando o sobrenatural, o Espírito Santo realizar as coisas extraordinárias em nós? Pare para analisar por um segundo. É importante eu e você vivermos o sobrenatural. E para a gente encerrar essa primeira parte de hoje, entenda, tudo bem, eu entendi a questão da cruz, eu entendi a questão do pecado e de algumas frustrações daquilo que algumas pessoas acham que nos aproximam de Jesus. E por qual caminho então eu decido ou eu devo seguir? E hoje eu gostaria de dizer para você, Jesus é o verdadeiro caminho. A palavra de Jesus diz, e nós vimos isso já, Romanos 6:33. Nós começamos com esta palavra e hoje nós finalizaremos com este versículo. Lembre-se, o salário do pecado é a morte. Mas vem a segunda parte do versículo, e glória ao Senhor, porque veio essa segunda parte. A dádiva de Deus é a vida eterna. Filho, não troque a santidade daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você com as coisas terrenas. Às vezes nós nos confundimos, às vezes nós ainda aceitamos palavras que são contrárias à verdade. Filho, Jesus, ele vivo está. A cruz, ela representa a vida e a vida eterna, a salvação dos nossos pecados. Portanto, não aceite aquilo que o mundo te ensina, aquilo que o mundo prega ser a verdade. Adore, mas adore a Jesus. Entregue o seu melhor a Ele. Viva o sobrenatural. Faça uma grande festa, sabe por quê? Porque eu e você temos Jesus Cristo em nosso coração. E mais do que isso, nós temos a oportunidade de vivermos diariamente o sobrenatural, porque Ele nos ama. Feche os teus olhos. Pai, nesse momento agora, Deus, nós clamamos a Tua presença. Espírito Santo de Deus, continue derramando da Tua graça sobre nós, do Teu poder sobre nós, do Teu Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo de Deus, nesse momento nós clamamos, a grande festa, Pai, é termos o Senhor nos nossos corações, a grande festa é vivermos, Pai, diariamente a Tua vontade, a grande festa, Senhor, é aceitarmos e vivermos as promessas do Senhor preparadas para nós, para nossa casa, para nossa família. Espírito Santo de Deus, toma o
nosso coração. Espírito Santo de Deus, toma a nossa vida agora, a nossa mente. Nós declaramos vida, nós declaramos paz, nós declaramos, Pai, o sobrenatural sobre nós e através de nós. Pai, hoje nós nos alegramos porque nós reconhecemos o verdadeiro valor da cruz. Deus, a cruz nos traz a vida, a cruz nos traz a restauração, a restituição de tudo aquilo que Satanás um dia tentou, Pai, contra o Senhor, mas o Senhor venceu a morte e vivo Cristo está. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós reconhecemos e declaramos que mal algum chegará sobre a nossa vida, mal algum chegará sobre a nossa casa. Pai, a glória do Senhor será manifesta todos os dias através de nós e sobre nós. Nesse momento, Pai, nós nos alegramos e é nesse momento que nós dizemos: obrigado, Jesus, pela tua graça e pelo teu amor incondicional. É no teu nome que nós oramos, Senhor, e é no teu nome que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Filhos, vivam o sobrenatural e mais do que isso, a cruz te libertou e hoje eu e você, livres, estamos em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo de Deus, Ele nos ama. O Espírito Santo de Deus, Ele te ama. Confie em Jesus, se entregue a Ele. Tudo pode passar, mas a presença do Senhor na sua vida não pode acabar, meu irmão. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Espírito Santo, sopra sobre nós de novo, Deus, o mesmo fôlego, Pai, daquele dia em que nós nos entregamos ao Senhor e dissemos ao Senhor que o Senhor era o Rei das nossas vidas, o Rei da nossa casa. Pai, reacenda a chama em nós novamente. Nós não queremos mais ser os mesmos. Todos os dias nós buscamos mais da Tua presença, mais da Tua graça. Espírito Santo, que a Tua presença jamais se acabe em nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Acompanhe a nossa programação pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Querido, você é uma bênção. Continue adorando e dê o seu melhor a Ele, amém? Até a próxima aula, Deus abençoe.